passada saiu em tudo que é jornal que houve um acordo nuclear com o Irã. E você talvez tenha ficado boiando no assunto. Hoje você vai entender o que aconteceu. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez verbal aqui no YouTube. Como eu disse, para falar aí do assunto principal da semana passada, o acordo nuclear dos Estados Unidos e algumas outras potências com o Irã. De novo eu tô pegando um tema do blog e trazendo para o canal, porque como eu já disse, são abordagens diferentes e públicos diferentes. Caso vocês queiram, tem alguns links sobre o assunto lá no blog, lá na descrição do vídeo. E como esse é um tema de atualidades bem quente, ele pode cair em tudo que é concurso, vestibular, Enem. Então se você está estudando, está se preparando para alguma prova desse tipo, eu recomendo que você assista com cuidado, com atenção. O acordo final ainda não está finalizado, isso vai acontecer mais ou menos em 30 de junho, mas já os parâmetros principais já estão determinados, é disso que a gente vai falar aqui hoje. A gente também vai falar do acordo entre Irã e Brasil lá em 2010, fazer uma comparação aí entre as duas situações, falar um pouco do porquê o Brasil se aproximou do Irã no tema nuclear, mesmo com as suspeitas de que o Irã poderia desenvolver uma bomba nuclear. Do you have nuclear weapons? Os parâmetros atuais foram combinados entre o Irã e a União Europeia, junto com um grupo conhecido como 5+1, que são as 5 potências do Conselho de Segurança da ONU, que tem assento permanente e direito a veto, mais a Alemanha. O Irã vai poder manter a sua produção nuclear e dentro de seu país, só que com uma grande limitação. Por exemplo, sua quantidade de centrífugas, que é o aparelho que enriquece urânio, vai diminuir de cerca de 19.000 para só 6.000, sendo que dessas 6.000 vão ficar desligadas ali só para reserva. E todas essas serão de um modelo mais antigo, ou seja, nada muito desenvolvido. Hoje o Irã tem cerca de 10 toneladas de urânio levemente enriquecido. É um urânio que pode ser usado para pesquisas médicas, para remédio, para alguns aparelhos médicos, ressonância magnética, esse tipo de coisa. Eu não sei direito porque eu não sou físico, sempre fui ruim de física, eu dormia nas aulas. Dessas 10 toneladas de material que não apresenta risco, nos próximos 15 anos, o Irã vai ter que diminuir para apenas 300 quilos. Todo o material nuclear do Irã será localizado em apenas uma instalação, em Natanz. A usina de Fordow, que é a principal instalação subterrânea do país, pode resistir até ataques aéreos, ela será reduzida ao papel de apenas pesquisa nuclear, sem capacidade de produção. E o reator de água pesada de Arak será recondicionado para que ele não possa produzir plutônio, tá? Lembrando aí que urânio e plutônio são coisas diferentes com finalidades diferentes. Além disso, o Barack Obama disse que o Irã será submetido à mais rígida fiscalização da história. Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, terão acesso total a todas as instalações nucleares iranianas, as minas iranianas e a qualquer atividade que eles considerem suspeita em qualquer lugar do país. Além disso, todo aquele material que eu disse que será abolido pelo Irã e as centrífugas que serão desativadas ficarão sob guarda da AIEA. Em troca, os Estados Unidos e a União Europeia irão retirar as suas sanções relativas ao programa nuclear iraniano. E aqui tem dois aspectos bem importantes. Primeiro, que isso não envolve sanções que não sejam relacionadas ao tema nuclear. Ou seja, por exemplo, em relação a, sei lá, suspeita de terrorismo. Aí as sanções que já existem ou podem existir. Segundo, não envolve ainda a suspensão de sanções pelas Nações Unidas, porque isso tem que ser aprovado em outras instâncias, não depende apenas do Barack Obama, da União Europeia ou do humor de quando eles acordarem. E aí nos 15 anos que durarem esse acordo, o Irã vai poder reavivar a sua economia, que é prejudicada por conta dessas sanções econômicas, vai poder desenvolver a sua indústria nuclear pacífica e sem abrir mão de fazer isso dentro do seu território. Só que, como eu disse, o tratado final ainda será assinado lá por volta de 30 de junho. Até lá tem dois grandes problemas. Primeiro, o Obama vai ter que enfrentar um pouco de resistência interna, especialmente dos republicanos, o partido oposto a ele, que acham que o acordo é meio fraco, dá de bunda mole, dá uma chance ao Irã ter uma bomba nuclear e é uma ameaça a Israel, que é muito próximo dos republicanos.
E aí entra o segundo aspecto, as críticas de Israel, que dizem que a Europa e os Estados Unidos estão sendo enganados e que o acordo é apenas uma forma do Irã ganhar tempo para fazer a sua bomba nuclear, e aí ela poderia cair na mão de terroristas que, sei lá, dominariam o mundo. Oh hell, let's just do what we always do, hijack some nuclear weapons and hold the world hostage. Em 2010, 5 anos atrás, também teve um acordo nuclear com o Irã, que foi costurado por Brasil e Turquia. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, na época, o Celso Amorim, que talvez tenha sido o principal responsável por esse acordo, disse que era um acordo muito simples, muito matemático, muito verificável. O Irã abriria a mão da sua produção nuclear, deslocaria cerca de 1.200 quilos de urânio levemente enriquecido, que na época era o que se calculava que o Irã possuía, para a Turquia. Lá esse material ficaria sob guarda conjunta de Irã e Turquia, lembrando que a Turquia é um país da OTAN, e em troca o Irã recebia, após um ano, 120 quilos de urânio enriquecido a 20%, o que é o suficiente para ser usado como combustível de reator nuclear para gerar energia elétrica, por exemplo. Segundo a IEA, na época, todo esse volume de urânio que seria transferido seria mais do que suficiente para terminar um eventual programa militar nuclear. E não sei se vocês repararam, mas o Irã simplesmente abriria a mão da sua produção nuclear, coisa que ele não fez ou não precisou fazer no acordo atual. Então por que aquele acordo não deu certo? Especificamente porque ele não teve o apoio dos Estados Unidos, que implicava em não poder barganhar em relação às sanções, que são e eram o principal interesse do Irã. E por que os Estados Unidos não apoiou? Primeiro, pela sua política interna. O Obama ainda estava no seu primeiro mandato e ele precisava conseguir uma consolidação do seu próprio partido, os democratas, para se candidatar à reeleição. E parte dos democratas próximos a Israel via esse acordo não muito com bons olhos. E a líder desse grupo democrata, por assim dizer, era a Hillary Clinton, que na época era secretária de Estado do Obama, que é como se fosse o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos. E teria sido a Hillary Clinton que teria desencorajado os diplomatas, especialmente os turcos. E também pela política externa. Ver um assunto tão importante sendo resolvido por duas potências emergentes como Turquia e Brasil poderia pegar mal para os Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos ainda estavam no contexto da guerra ao terror, o Osama ainda estava vivo, né? E o Irã tinha aquele discurso muito agressivo, meio maluco até, do Ahmadinejad. All my friends have got nuclear weapons, even Ahmadinejad. Agora, por que o Brasil se aproximou do Irã no tema nuclear? Porque Brasil e Irã estão em posições similares, para dizer o mínimo. Os dois países são signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Só que, por exemplo, o Brasil assinou e ratificou em 1998, praticamente ontem. E o Irã é um dos signatários originais, lá na década de 60. Ambos fazem parte da AIEA, e ambos assinaram um tratado que busca banir os testes nucleares. A diferença é que o Brasil assinou e ratificou, o Irã ainda não ratificou. Mas de certo modo isso não influencia muito porque esse tratado não está em vigor, porque 8 países considerados essenciais ainda não ratificaram. Dentre eles o próprio Irã, os Estados Unidos, a China. Os dois países dominam o processo de enriquecimento de urânio e os dois países possuem usinas nucleares. Só que mais ainda, o Brasil já teve um programa nuclear militar. O Brasil domina o processo de enriquecimento do urânio há muito mais tempo. No governo Sarney, o Brasil afirmou que já conseguia enriquecer urânio a 20%. O Brasil possui a 6ª maior reserva de urânio do mundo e atualmente ainda existe um programa nuclear militar brasileiro. Só que não é mais para desenvolver uma bomba, que nem na época da ditadura, um projeto que só foi acabar no governo Collor oficialmente. Hoje o Brasil busca desenvolver um reator nuclear em miniatura para ser embarcado em submarino, ou seja, desenvolver um submarino nuclear nacional. Ou seja, o Brasil aceitar que o Irã sofresse tantas pressões poderia criar um precedente do Brasil ser pressionado em algum momento, porque na letra da lei, na situação do direito internacional, os dois países estão em situações parecidas até. Em 2004, o Brasil tentou limitar um pouco as inspeções da IEA, tentando preservar o que chamava de segredos tecnológicos,
e nessa situação já sofreu algumas pressões da imprensa internacional. Tá lá no link do blog na descrição do vídeo. Fazendo um paralelo, é que nem a Espanha não apoiar a independência do Kosovo. Por que eles fazem isso? Um dos poucos países da Europa Ocidental. Porque eles odeiam o Kosovo, porque eles amam a Sérvia? Não, porque eles ajudarem uma região de um país a se separar de forma unilateral, criaria um precedente para as regiões espanholas também se separarem de forma unilateral, sem negociação, como o País Basco e a Catalunha. Agora, se você acha que eu estou exagerando sobre o programa nuclear brasileiro, ouve aí o próprio Celso Amorim. E que teria capacidade de fazer se quiséssemos. Um tema muito interessante que ainda não apareceu aqui no canal, pretendo fazer isso, mas mais pra frente porque é muito complexo, mas tem lá no blog se vocês quiserem ler, né, para concluir esse assunto, é que hoje existe uma disputa entre dois projetos de poder no Oriente Médio, entre a Arábia Saudita, sunita, e o Irã, xiita, ou seja, dois países de maioria islâmica. Não se trata de uma guerra necessariamente contra o Ocidente ou contra Israel, ou apenas contra esses conceitos, esses países. Eu sei que o Oriente Médio é um tema muito complexo, muito complicado, porque é muito intricado as coisas. Então se você ficou com alguma dúvida, como sempre, pergunta, e como eu disse, lá no blog tem bastante coisa de Oriente Médio. Síria, Israel, Arábia Saudita, Irã, Iraque, dá uma olhada lá se você gosta do assunto. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Comentários, dúvidas, críticas, sugestões, xingamentos, o espaço dos comentários, como sempre, é de vocês. Valeu, até semana que vem.